Olá a todos! Eu sou Júnia Caetano. Bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje eu vou dar continuidade ao estudo sobre Júpiter em Gêmeos. A primeira parte eu falei sobre os 4 ventos. E agora eu vou falar sobre a maldição da casa de Atreu, que tem muito a ver com o elemento ar. E por que eu escolhi, esse tema? Porque existem 3 signos do elemento ar que estão sendo ativados por trânsitos. Um é Júpiter visitando Gêmeos. Gêmeos é ar mutável. E esta visita só ocorre a cada 12 anos. O outro é o nó do sul em Libra. Libra é ar cardeal. E este trânsito também é a cada 18 anos e meio, por aí. E Plutão em Aquário, que é ar de modo fixo. E Plutão vai ficar 40 anos neste signo, não é? Como nós vamos ver. E o elemento ar, tem a ver com o mental, com a comunicação, com a nossa percepção, sobretudo. E se a gente for olhar mais a fundo, eles estão manipulando sobremaneira a nossa percepção, através de muitos elementos, não é? Sobretudo através da mídia. Então, olha aqui para vocês verem no mapa, Júpiter aqui, aos 7 graus de Gêmeos, Plutão a 0 grau de Aquário em movimento retrógrado, ele vai voltar um pouquinho para Capricórnio, fechando essa visita também bastante forte, né? Eu fiz vários vídeos sobre Plutão em Capricórnio. O Deep State, o estado profundo, mostrou as suas garras neste período. E o nó do sul aqui, em Libra. Então, veja, estão ativados esses signos de elemento ar e também os seus dilemas, como nós vamos perceber no estudo mitológico, né? Para vocês terem uma ideia como isso é importante, Júpiter em Gêmeos vai ficar de 26 de maio de 24 até 9 de junho de 25. A última vez foi de 12 de junho de 2012 a 25 de junho de 2013. Em que casa do seu mapa natal você tem Gêmeos? Eu também já fiz outros vídeos sobre Júpiter em Gêmeos, nas casas e todo o significado, sabe? Tem bastante material aqui no canal. Nó do Sul em Libra, também tem material sobre isso. De 18 de julho de 23 a 11 de janeiro de 25. O eixo nodal fala do destino da humanidade, sabe? É muito importante isso. A última vez foi de 27 de dezembro de 2004 a 21 de junho de 2006. Perdão. E Plutão em Aquário? De março de 23 a 2044. Onde é que você tem Aquário no teu mapa, né? A última vez foi de 1778 a 1798. Então, o Júpiter em Gêmeos fez um aspecto harmonioso com Plutão em Aquário em maio de 24. E eles só vão se encontrar com Júpiter em Gêmeos e Plutão ainda em Aquário em 2036. Então, são oportunidades cósmicas, né? Assim, importantes, não é mesmo? Pois então, esta história, a fonte é do livro O Tarô Mitológico, da Liz Green. O as de espadas, na verdade, o naipe de espadas tem a ver com o elemento ar. Por exemplo,
O naipe de ouro tem a ver com o elemento terra, o de copas com o elemento água, o de espadas com o elemento ar e o de bastão, o elemento fogo. E o naipe de espadas fala sobre a mente humana. O ser humano é o único que tem essa capacidade de raciocínio, de comunicação, de verbalização do pensamento. E nós estamos nos perdendo nisso. Nós estamos entregando essa faculdade a sistemas artificiais, né? Isso é bastante perigoso para a humanidade. E nós vemos que essa história tem muito a ver com esse momento que estamos vivendo, né? De transição do sapiens sapiens para o transhumano. Muito bem. E aqui tem Atena, a deusa da guerra e da sabedoria. Ela era a deusa da guerra, mas ela não era como Áries, que se comprazia da violência, do sangue. Não. A guerra era a última coisa, né? É quando não tinha mais jeito de ter nenhum acordo. Por isso que ela tem a ver com a sabedoria. Veja a espada dela, né? Uma guerreira de fato. Então, vocês já ouviram falar sobre o voto de Minerva? Nós vamos saber disso no final da história, né? Então, ela que vai terminar com a maldição. A espada de Atena, ela tem 2 gumes, tal qual a nossa mente, que é afiada. E fala dos poderes da mente, os conceitos e o conflito de decisão. Nós estamos num momento decisivo conjunturalmente, sobretudo com relação ao mental coletivo. Eu já fiz vários vídeos sobre Plutão em Aquário, falando sobre a ditadura tecnológica, o descontentamento com a realidade e controle, controle e controle. Muito bem. Então vamos lá à história. Vocês sabem que as tragédias gregas, né, elas são bastante fortes e, sobretudo, neste conto, A Maldição da Casa de Atreu. Fala de um conflito de 2 direitos, o da mãe e o do pai, e sobre a má utilização da mente. Então, para a gente só ter uma ideia de como começou essa maldição, Tântalo, o rei da Lídia, prestigiado pelos deuses, às vezes era convidado para comer com eles. Tamanha a importância desse rei. Só que ele se tornou arrogante e até zombava deles. E certa vez, para testá-los, lhes ofereceu um banquete com uma iguaria exótica, que era pedaços de seu próprio filho que o matara para isso. Imagine. E pela selvageria, escárnio e crueldade, os deuses amaldiçoaram toda a sua estirpe. É daí que vem essa maldição da casa de Atreu, do qual Tântalo fazia parte. E Orestes, que é o personagem aqui central dessa história, ele era filho de Agamenon e Clitemnestra. Eles eram rei e rainhas de Argos. E a maldição havia sido passado para eles, né, para o Agamenon, de pai para avô. E na guerra de Troia, Agamenon, arrogante, ofendeu a deusa Ártemis. E como forma de arrependimento, teria que oferecer em sacrifício a própria filha Efigênia. E ele não pensou 2 vezes. Naquela época as meninas não eram tão importantes, ele também tinha outra filha, acho que é Electra. E o que ele fez? Ele enganou a esposa, dizendo que levaria Efigênia para se casar lá em Aulis, onde ela foi sacrificada. E a mãe, Clitemnestra, horrorizada, ela trama uma vingança junto com o seu amante. E quando Agamenon volta da guerra de Troia, eles pegam e matam o Agamenon numa banheira. Só que, para isso acontecer, ela manda Orestes para longe,
de modo que ele não soubesse do plano e, enfim, não atrapalhasse as intenções dela, né? E ele nem sabe do que está acontecendo. Porém, o deus Apolo vai atrás de Orestes, ordenando que ele vingasse a morte do pai, porque isso era um dever sagrado do filho. Orestes protestou horrorizado, porque assim sendo ele teria que matar a sua própria mãe. Apolo o ameaçou com castigos e até com a loucura, caso não cumprisse o destino. Contudo, o matricídio era hediondo e ele seria punido pelas fúrias, as deusas da vingança. Então, isso mostra, este arcano, né, simboliza o conflito da dor e da separação. Então, veja, no 4 de espadas, Orestes está em seu exílio e ainda ele não recebeu a ordem de Apolo. Somente, e tem a ver com o que isso, né? Que somente a reflexão pode revelar o sentido oculto de uma separação. Então, é a coisa do mental, né? O mental fica com pensamento e discussão naquele conflito, você precisa se centrar. A resposta está dentro da gente mesmo, né? E às vezes a gente se deixa influenciar por opiniões e uma série de coisas externas. O 4 de espadas revela um período de introversão, silêncio e recuperação, armazenando forças para o desafio. Período de ordenação das ideias e alinhando o pensamento. Nesta carta de 5 de espadas, Orestes recebe a terrível ordem do deus Apolo e precisa se submeter à maldição da família. Precisará aceitar o seu destino para evoluir. Se ele fosse uma mulher, essa responsabilidade não lhe seria cabível. Sendo um filho homem, precisaria ser leal ao princípio masculino, raiz de sua identidade. Há que se reconhecer as próprias limitações diante de uma decisão importante, né? A gente às vezes só consegue ir até a página 3, né? Então a gente tem que compreender os nossos limites. Também indica que se pode assumir mais responsabilidades do que poderia encarar, do que seria possível fazer. Aqui o pensamento fica aflito, em discussão, né? Em conflito. Aí vem o 6 de espadas. Nesse arcano já houve o vislumbre da conscientização do que deve ser feito. Embora triste, Orestes segue adiante e vai de encontro ao seu destino, a tarefa imposta. Esta tranquilidade vem da mente serena. É quando você compreende uma situação, quando você percebe que tem que fazer o que tem que ser feito. Saber o porquê de estarmos em determinado caminho e como chegamos ali pode ajudar a compreender o que tem que ser feito. Então, as coisas não acontecem naquele momento. Muitos percalços da nossa vida vêm de muitas histórias. Por isso que tem na constelação familiar aquela questão das lealdades com os antepassados, os contratos invisíveis, né? Que a gente acaba, digamos assim, dando continuidade a algumas maldições, sabe? Pois então, aqui pode-se resgatar a dignidade e o autorrespeito. E o 7 de espadas representa a utilização da energia mental de forma estratégica, cuidadosa e diplomática para atingir o objetivo. E aqui Orestes volta lá para a cidade dele, né? Só que ele não pode ficar se expondo. Ele tem que ser estratégico. Ele tem que cumprir uma missão muito difícil. Mesmo que o objetivo seja justo, levanta o problema da amoralidade. Nós estamos, infelizmente, num momento da nossa civilização que esses conceitos parece que não existem mais. A moralidade, a ética, a justiça, o brio, a honra.
Onde é que está tudo isso, não é? Não envolvido com as emoções, o intelecto pode ser frio e calculista, manipulador quando os fins justificam os meios. Veja que essa é uma história do plano mental, não é? Da nossa mente. Ele precisa se ocultar, senão seria preso e impedido de cumprir a sua missão. A astúcia é um atributo mental e a perspicácia tem que ser usada. Esta carta indica que se deve agir com muito tato e diplomacia, evitando confrontos diretos, acarretando desagradável sensação de falsidade e hipocrisia. É um momento, um estágio que a nossa percepção começa a sacar todo um embuste de mentiras, de narrativas, de hipocrisia. Mas muitas vezes não cabe a nós desmascarar uma situação. Mas só do fato de compreendermos que ela existe já é um grande avanço para as nossas decisões. O arcano 8 indica a servidão em função do medo, porque se ele matar a mãe ou recusar isso, terá consequências. Por quê? Apolo deu a ordem, mas as fúrias o ameaçaram também. E aí ele fica paralisado, adiando a situação. Então veja, ele veio com muita coragem, começou a fazer algum tipo de estratégia, mas quando ele tem que tomar a decisão, ele fica com medo. Por quê? Porque as decisões implicam nisso, não é mesmo? E ele reconhece sua parcela de culpa na situação. A indecisão tem que dar lugar à firmeza, nesse momento que Orestes está, né? E aqui a pessoa tem a percepção do dilema, porque por medo da confrontação ou por agir cegamente ou duplicidade, se adia por tempo demais uma decisão. Então é quando você também fica num dilema. Você pensa que você tomou uma decisão e não tomou, e você quer voltar atrás, e você consulta esse e aquele, e ouve um monte de opinião, e o pensamento fica ali, naquela situação. E só que chega o tempo do desempasse. Precisa se dar um passo. Não adianta ficar paralisado. E o arcano 9 reflete a experiência do medo e ansiedade, o pesadelo da sensação, a sensação de tragédia e fatalidade. Por quê? Ele cumpriu a tarefa, mas ele ficou bem com Apolo e mal com as fúrias. E as fúrias o perseguiram, atormentando-o pela culpa e remorso, enlouqueceram Orestes. E foi um período de ansiedade e dúvidas em relação ao futuro, sabe? Então, os pensamentos negativos, obscuros, obsessivos, não é? Pensamento fixo, uma coisa horrorosa que acontece a todos nós, não é? E aí, enlouquecido e atormentado, Orestes procurou Atena. E apiedada do jovem, por ele não ter cometido um crime por sua vontade, mas por imposição, ela convoca um tribunal de 12 juízes humanos. Eu também já falei muitas vezes sobre o número 12, né? 6 o condenaram e 6 o absolvem. Então, ela dá o seu voto de Minerva. Acho que muita gente já ouviu essa expressão, né? E absolve Orestes. E, assim sendo, termina a maldição da casa de Atreu. Então, essa história mitológica tem muito a ver com esse momento da humanidade. Nós estamos a passos largos e abissais, na minha percepção, para uma transição muito mal preparada, muito suspeita do sapiens sapiens para o transhumano. E dentro desse contexto todo, Júpiter em Gêmeos tem a ver com a comunicação, com a mídia, com a imprensa escrita e falada, com a energia da palavra, né? E interessante que
sob o trânsito de Júpiter em Gêmeos e Plutão em Aquário, este senhor foi libertado, né? Ele estava preso desde 2019, libertado segundo algumas condições, né? Ele tem que assumir aí uma certa culpa. Graças a ele, a gente descobriu muita coisa ali no Oriente Médio, até mesmo o financiamento de grupos que tocam o terror, né? Além do Pizzagate, não sei se vocês se lembram disso, que através desse senhor que foi libertado, se descobriu uma ilha, né? Lá no Caribe, onde aconteciam coisas horrorosas com a conivência desses ilustres políticos aqui. Essas cartas são do jogo Illuminati, de 94, né? Muito preditivas. Então, situações muito escandalosas, né? Que derrubou a hipocrisia e deixou exposto aí muita gente. Outra coisa que está acontecendo, né? Que tem a ver com esse planejamento e a influência na nossa percepção da realidade. Vocês sabem que essa Agenda 2030 tem como tema um net zero, que é a taxa de carbono zero. Gente, isso é impossível. Nosso corpo, nosso ser é feito de carbono. Eles estão querendo nos eliminar. As coisas estão a passos largos. Eles estão acabando com as fazendas. Ah, mas eu não sou carnívoro. Olha, que bom seria que a humanidade estivesse libertando o reino animal, mas não é por aí. É retirar a proteína do nosso organismo, sem dar nenhuma outra opção. Ah, imagina, nós vamos comer soja, vamos comer isso e aquilo. Não! Eles estão atacando a agricultura e o agro. Agora, o grande vilão também, agora esqueci o nome do produto que se usa nas plantações. Então, tudo é taxa de carbono. O nosso pum tem a ver com taxa de carbono. Vamos prestar atenção no que está acontecendo. Gados e aves estão abatidos. Fazendas não podem mais usar água subterrânea para a plantação, por exemplo. E ovos e leite estão sendo proibidos também por conta de estar se avizinhando a gripe aviária. E eles querem nos dar insetos e comidas de plástico. Vocês precisam ver que horror nos Estados Unidos já está sendo vendido em alguns supermercados enormes, né? Melancia, tudo que imita o natural, e não é. É uma coisa absurda o que está acontecendo. Não acreditem que a elite vai comer insetos. Não acreditem nisso, né? E tudo já começou desde a época dos transgênicos. Eles, assim, aviltando a dignidade dos legumes, da alimentação, de tudo quanto é coisa, já modificando geneticamente a alimentação, para que a gente já começasse a enfraquecer, né? Então, são os alimentos Frankenstein. Ali na Austrália, eles abateram milhares de aves e ovos também foram destruídos por conta de um ou outro caso de gripe aviária. A guerra é contra a humanidade, minha gente. Infelizmente, o Brasil está de braços e pernas abertas para essa Agenda 2030. Nós não precisamos aderir a essa transição energética e nem alimentar. Estamos fazendo isso. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Ah, tá bom, a tragédia e das enchentes e a gente não tinha como controlar. Espera aí, não é bem assim. Mas se você quiser continuar nesse argumento, então, e o que pode ser feito pós a tragédia? Então, observem o que estão fazendo. Eles estão querendo retirar as pessoas daquelas cidades para
terem total controle naquelas terras, que vão fazer o que bem quiserem. Por que eles não estão desassoreando os rios? Por que não está sendo feita uma limpeza? Porque existe um plano muito sórdido, né, com relação a isso. Nesta semana teve um debate no Congresso Nacional sobre a soberania nacional no século XXI. A nossa soberania com relação lá à Amazônia. O crédito é para o canal ai, meu Deus, como que está a minha memória agora? Mas eu já vou... Da Márcia Hor. Muito bem. O que acontece? A OTAN está presente nessas reuniões internacionais e querendo ditar o destino dos nossos territórios nacionais. Isso está sendo discutido em vários fóruns internacionais sem a presença de representantes da nossa república, do nosso país. Eles estão querendo, sim, internacionalizar a Amazônia como patrimônio da humanidade. Eles querem legitimar ações militares internacionais para a proteção ambiental. Eles querem intervenção pela ameaça ao meio ambiente. Uma propriedade comum da humanidade, eles querem isso na nossa Amazônia. E nós estamos nos mostrando incompetentes, com queimadas e uma série de coisas, e os Yanomamis cada vez morrendo mais. Onde é que estão os artistas? Onde é que está todo mundo que clamava pela Amazônia? Será que vocês não percebem que tudo é uma armação? Nesta carta aqui, diz o seguinte, é a tradução. Os recursos naturais do Brasil, merecem receber uma atenção especial. Isso implica passar o controle desses recursos aos cuidados de corporações especializadas. É isso que eles estão tentando fazer. E nós estamos de bobeira, com a nossa atenção desviada, pensando em futebol, em novela, em não sei o quê, e tudo acontecendo debaixo do nosso nariz. E vejam, eles estão lançando essa tal de carne cultivada. Uma das empresas que estão mais investindo nisso é a JBS, que vivenciou escândalos terríveis, né, que acharcaram os cofres públicos. Só que ela foi perdoada, né, por uma única canetada de um Supremo, sabe? Um perdão bilionário desta dívida. Isso não é o pior. A Amber Energia, que é uma empresa desses irmãos, eles arremataram 12 usinas lá na Amazônia. Só que essas 12 usinas, elas davam muito prejuízo, ninguém queria comprar. E qual foi a solução? Uma medida provisória governamental que repassou 150 milhões mensais para isso acontecer, aumentando a conta de luz de todos nós. Por muitos e muitos anos nós vamos pagar a usina desses carinhas. E se avizinhando essa gripe aviária, que o lucro vai ser para as Big Pharmas, né? Como tem sido. E esse vírus está em mutação, né? Então, daqui a um pouco, já passou de ave para bovino e agora já tem um ou outro caso atingindo humanos. Gente, o pesadelo vai começar de novo. E será que nós vamos aceitar as mesmas coisas? Vocês estão vendo as sequelas de um remédio que todo mundo tomou, quase todo mundo, né? Turbocâncer, trombose, miocárdio, e uma série de mortes súbitas de pessoas jovens. Só não se informa quem não quer. Só está com venda nos olhos quem não quer encarar a realidade, não é mesmo? Pois então,
Outra coisa muito séria, né, com essa coisa de elemento ar, comunicação, é o apagão de inteligência. 11 atores cibernéticos maliciosos estão intensificando ataques às infraestruturas críticas, infiltrando-se no sistema de defesa dos Estados Unidos, em preparação para um grande conflito. Houve um aumento de 74% no número de ataques cibernéticos globalmente em 23. 20 mil sistemas no mundo foram comprometidos. Sistemas de defesa, energia, transporte, abastecimento de água e alimentação. Mecanismos de acesso permanente nos sistemas. Eles conseguiram introduzir um ataque que esse agente está lá nos sistemas desses países, não dá para retirar. É espionagem na cara dura. Plutão tem a ver com espionagem, sabe? Espionagem cibernética, está em Aquário. Essas informações vêm do canal Checkmate Global do professor Luiz Antônio. Então veja, eles querem eliminar o pequeno produtor, a agricultura familiar e a humanidade, porque nós somos feitos de carbono. Se a gente não come, o que adianta salvar o planeta se não vai ter nenhum ser vivo? Além das taxas e impostos elevadíssimos. Ninguém aguenta mais pagar por algo que não está tendo retorno. Vamos ser honestos. Existe algo que se chama honestidade intelectual, que tem muito a ver com essa história da maldição da casa de Atreu. Também o Drex, que é o real digital, aí sim que nós vamos ter o máximo de controle mesmo, não é? Por quê? Essa moeda digital, ela tem prazo de validade. Não sei quanto tempo vai ser. Se você não consumir aquele dinheiro vai sumir da sua conta. E consumindo aquele dinheiro, tudo será, como já pelo Pix pode ser feito, né? Controlado, sabe? E a inteligência artificial da metaverso, Facebook, aprendeu a ser mestre do engano. Já desenvolveram a capacidade de enganar os humanos. Vocês sabiam disso? Então você vai confiar no quê? Em algo que pode te enganar e que que finge ser a fonte, que finge ser Deus, o Criador? E vocês não sabem também, vão ter inspetores internacionais de carbono. Vocês lembram do filme Matrix? Onde tinha aquele agente Smith, que ele se multiplicava? É tipo isso aí. Nós não vamos ter sossego. Tudo controlado. É essa era de Aquário que a gente quer? Esse controle digital? Então, está havendo uma reorganização mundial e eles estão nos excluindo da face da Terra. Então, aqui já para encerrar, vocês não sabem da missa o terço que acontece lá no Vale do Silício. E Elon Musk, que também, para mim, tem uma postura bastante duvidosa, na verdade, eu não vejo que ele esteja do lado da humanidade, né? Haja vista as suas empresas, a intenção delas e tudo isso, não é? É só a gente examinar um pouco mais profundamente, né? No superficial é tudo muito lindo, né? Mas na prática não é bem assim. Ele diz que há um grupo que quer ver a humanidade prosperar e outro que quer a humanidade extinta. E parece que este grupo que quer a humanidade extinta é bem maior e bem mais forte. Então, o que a gente precisa entender? Que se a gente não tomar providências, nós estamos perdidos. E eu sempre falo isso. Onde é que você quer passar a eternidade? Você quer ficar preso de uma vez nesse samsara, conectado
a um ser que finge ser a fonte que vai te controlar? É muito sério o que está acontecendo, mas é tão sério e as pessoas não querem saber. Né? Eu não sei, está havendo uma série de cancelamentos de vários canais que estão sendo desmonetizados, que estão sendo retirados vídeos, né? E eu também não sei qual vai ser aqui o meu destino, né? Porque, enfim, eu fico inconformada de que as pessoas estão com preguiça de pensar, né? Elas não querem mais elevar a sua consciência. Elas acham que aqui é o fim de tudo. E está sendo mesmo o fim desta humanidade, e de uma maneira sofrível, cruel, muito cruel. Então, meus amados, mais uma vez, reflexão, tomem atitudes, não vamos nos deixar fazer de besta. Besta é tu, besta é tu. Sabe, o que é isso? Gente, enfim, eu agradeço a companhia de vocês, peço sim que deem um like para o canal permanecer, continuar, para a gente conversar sobre essas coisas tão profundas e que as pessoas não estão se dando conta da seriedade que está acontecendo. Tá bom, meus amados? Então, mais uma vez, muito agradecida, né? E se gostarem, divulguem, deem um like, comentem. E a decisão é interna, sabe? Também, como diz o professor Luiz Antônio, a saída é para dentro. É dentro que está a verdade, sabe? É aqui de dentro que você vai dar consentimento interno ou não para aquilo que está acontecendo. Tá bom, meus queridos? Então, eu voltarei em breve. Assistam também a primeira parte desse estudo, né? Júpiter aos 4 ventos. Um grande abraço para vocês e até breve.